No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de duas professoras pesquisadoras na área da educação que estão lançando livros. O primeiro reúne crônicas de viagem da professora Adair de Aguiar Neitzel em 309 dias em Paris. O segundo é o livro Narrativas Hipertextuais e Infantis, uma parceria de Adair com a professora Elaine Cristina da Silva Martins. É isso aí, o Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Junilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que está em casa curtindo mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Interaja conosco também através das redes sociais. Estamos no Facebook, /Viva Voz Univale, no Twitter e no Instagram como @Viva Voz Univale. Se você tiver sugestões de pauta, pode mandar pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, então é com elas que nós vamos conversar hoje, professora Adair de Aguiar Neitzel. Obrigada pela presença, professora. Imagina, nós que agradecemos. Temos também a participação da professora Elaine Cristina da Silva Martins. Agradecemos também sua participação. Nós sempre estamos agradecendo a parceria. Bom, eu vou começar perguntando então para a professora Adair como é que surgiu a ideia de tornar as suas experiências em Paris num livro, né? Conta um pouquinho dessa sua proposta. Então, eu ganhei uma bolsa sênior da CAPES para fazer um pós-doc em Paris de 1 ano. E aqui no Brasil ficaram os amigos, ficaram os alunos da Univale, os colegas de trabalho. E com a facilidade da internet, com a tecnologia, o que aconteceu? Eu cheguei lá e todos os dias eu passava mensagens para o nosso grupo de pesquisas, contando como é que estava sendo a minha estadia lá, as aventuras. Porque quando a gente chega no exterior, o primeiro mês é só para resolver pendências, né? E tudo acontece. O cartão do banco não funciona, né? A gente não consegue tirar o documento que tinha que tirar, ou você vai morar num lugar que é o 4º andar e não tem elevador. Então, assim, são muitas aventuras. E desta vez, eu fui com os filhos, então a aventura foi maior ainda. E aí, como eu comecei a escrever para o grupo de pesquisa, que a gente tinha laços muito estreitos para contar essas aventuras, isso ficou um registro. Tanto é que o livro, ele é numa linguagem bem informal, a linguagem mesmo de internet, de um professor para os seus alunos, para os seus colegas que ficaram no Brasil. Ao final dos 309 dias, que não completou 1 ano, né? Eu juntei todas essas crônicas, que a gente está chamando de crônicas de viagem, que são memórias de um pesquisador, e eu juntei e transformei num livro. Aí, prof, você viveu todas essas aventuras no exterior e foi passando para o pessoal. Como que você fez para arquivar e depois também organizar as crônicas, começar a montar o livro para ele ficar aí prontinho, como tá aí, se quiser mostrar já. Mostrar. Ele uma capa bem bonita também. Ele está sendo editado pela Univale, em parceria com Traços e Capturas, que é uma editora aqui de Itajaí também. Então, e a organização, ela é temporal, sabe? À medida que os fatos foram acontecendo cronologicamente, assim eles estão organizados. Uma curiosidade, assim, sobre o livro é que eu sou escritora, mas não de literatura, né? Eu sou professora de literatura, doutora em literatura, mas eu nunca me aventurei a escrever nem poesia, nem romance, nem conto. Eu sou crítica literária. E lá em Paris, pela primeira vez na minha vida, eu me vi escrevendo literatura, que são crônicas, são memórias, né? Então, foi uma experiência para mim. No começo, quando você abre assim, as primeiras páginas, até, você percebe que é uma escritora que nunca escreveu literatura. Porque são coisas ingênuas mesmo, do dia a dia. E à medida que o livro avança, você vai percebendo, inclusive, a maturidade intelectual da escritora, como escritora de literatura. Que eu vou melhorando, eu vou me aperfeiçoando, porque escrever texto científico é uma prática muito diferente da prática de escrever literatura. E o livro, ele é uma dica muito boa para quem quer ir para o exterior trabalhar, estudar, para os alunos da graduação. Ele está numa linguagem muito fácil mesmo para ler. E eu trago aqui
principalmente as aventuras dos meus filhos na escola, porque em 2000, quando eu estive na França, em Paris, no doutorado, sanduíche, eu não tinha filhos, eu e meu marido, né? E agora eu levei os filhos, então foi outra vivência, porque eu tive que buscar a escola para eles, eu tive que vivenciar greve na escola, campanha para arrecadar dinheiro para a escola, tudo coisa que a gente nem imagina que um país de primeiro mundo como a França, uma cidade central como Paris, iria promover. Então são assim, muitas aventuras mesmo que a gente que mora no Brasil não pensa que isso acontece num país como a França. Agora, vou puxar a professora Elaine. Você recebia as mensagens iniciais que depois foram transformadas em livro? Sim, essa foi a maior melhor sensação que tivemos de viajar juntos sem ter ido. Então, era esperado muito durante o dia ou durante a semana que entrasse na caixa de e-mail uma mensagem da professora Adair contando mais alguma aventura, seja ela divertida ou triste, naquele momento a sensação que transmitia, estávamos todos empolgados e pensando positivamente para que ela resolvesse tudo, mas que continuasse contando pra gente. Que bacana! Quando você percebeu que realmente isso daria um livro? Eu já estava mais assim do que 4, 5 meses em Paris quando eu resolvi que isso ia dar um livro. Mesmo porque eu comecei a escrevê-lo de forma muito ingênua mesmo. E essa acho que é a palavra mais adequada. Eu não trabalhava a escrita no começo. E a partir de um certo ponto, quando eu própria comecei a escrever, a ler o que eu escrevi, eu pensei, não, eu preciso melhorar essa minha escrita. E dali em diante, eu comecei a melhorar a escrita. E aqueles primeiros escritos, eles foram mantidos daquela forma. Porque eu quis manter a originalidade. Né, do processo. E aí eu trago muitas aventuras na universidade. O meu primeiro encontro com a minha tutora, com a professora colega que me recebeu, como é que foi. Tá? Eu conto como é que foi o primeiro seminário na Paris 7. Eu conto como é que foi fazer uma carteirinha na Biblioteca Nacional. Então, assim, eu conto como é que foi a primeira reunião dos meus filhos na escola. Como é que a gente conseguiu a tal da carta de séjour, que é um documento que você tem que conseguir para ficar lá na França, que foi um dramalhão enorme que ninguém consegue entender. Como é que foi o comportamento das pessoas dentro dos museus? Porque uma coisa é você ir no museu no final de semana. E outra coisa é você ir à noite, à tarde, de manhã, várias vezes. Então, você vê o comportamento das pessoas que moram em Paris, não é o turista. Que se você chega no Louvre, né, num período de férias, por exemplo, você vê o turista. Você não vê o parisiense, que o parisiense foge de Paris na época das férias. Né? E estando lá, os 309 dias, você vive os problemas de saúde, de transporte. Por exemplo, Paris, em 2013, 2014, estava um colapso enorme no transporte. E a saúde também estava entrando em colapso. E no livro, inclusive, que antecede os atentados, eu previ isso. Eu digo ali no livro que alguma coisa vai acontecer, porque está um colapso muito grande. Estava muito tenso. Dava para ver que alguma coisa relacionada a esse movimento ia acontecer, ia estourar. E estourou depois. Você falou bastante agora sobre esses acontecimentos em Paris. A tua percepção sobre o país, vivendo lá todo esse tempo, mudou? Mudou, mas eu quero te dizer que você está falando com uma apaixonada por Paris. Eu amo Paris, eu amo Paris. Da primeira vez você ficou muito tempo lá? Na primeira vez foram 7 meses. 7 meses. Eu também ganhei uma bolsa para 1 ano, mas eu engravidei e eu decidi ter a Mariana no Brasil. Não me arrependo, não. E aí eu retornei antes, a CAPES me autorizou a retornar antes. E agora, assim, não é que o brilho por Paris diminuiu, não. É que agora já estou mais madura, com mais experiência. Eu consegui enxergar o cotidiano mesmo de Paris, de quem mora no dia a dia. E na primeira vez, em 2000, eu estava muito deslumbrada. Uma menina do interior, Barra Velha, que nunca tinha saído do país. Sua primeira saída do país
foi para Paris, né? Então eu estava muito deslumbrada e não conseguia ver os problemas da cidade. Legal. De novo, vou recorrer à professora Elaine para ser a nossa leitora piloto, vamos dizer assim. Quais crônicas, quais experiências foram mais interessantes, marcaram você no trabalho da professora Adair? Bom, é muito difícil selecionar isso nesse livro, por conta da professora Adair ser nossa iniciadora de leitura, de escrita e de viagens também. Assim como ela, também sou uma mulher, uma moça do interior. Não viajei, não tinha viajado antes. Nessa bolsa do pós-doc eu fui visitá-la em Paris. Ela é personagem do meu livro. Que todos que me visitaram são personagens reais. Isso, então... Todas as leituras, com certeza, todas as crônicas nos fazem refletir muito acerca da vida em especial, seja ela em Paris ou no Brasil. Nós temos coisas em comuns, apesar da distância, e que temos que refletir também nossa realidade a partir disso. Mas, com certeza, a crônica em que eu sou personagem também é muito linda. Conta um pouco. Vamos a Veneza que e delícia. Saímos um pouco de Paris, fomos à Itália, viajamos juntas. Eu, uma outra amiga que também foi orientanda da professora Adair, mais a família dela, que nos recebeu grandíssimo, muito bem. E a gente viaja junto. Então, além de conhecer Paris juntas... Né? Foi uma grande iniciadora na minha vida. Nós ainda saímos um pouco e retornamos depois a Paris. Isso, com certeza, é uma reflexão muito grande. Assim. E ela se contaminou que agora ela está indo para lá. Ela ganhou uma bolsa. Olha só. Ela vai voltar. A CAPES está voltando. Quem sabe tenha um outro livro de crônicas. Pode ser, vamos torcer. A Elaine acabou de comentar que foi uma personagem, né, da sua história, falando um pouquinho sobre a viagem de vocês. Teve alguma outra experiência que marcou a tua estadia em Paris durante esse tempo? Ai, muitas. E uma que eu gosto muito de contar é do meu filho, porque meu filho, ele foi colocado numa classe de parisienses, né, de franceses, enquanto que a minha filha, ela foi para uma classe de accueil, que é uma classe que acolhe os imigrantes e as pessoas de outros países. Então, minha filha teve a experiência de conviver com pessoas do mundo inteiro, e meu filho com os franceses. E uma das histórias é assim, a professora maravilhosa, assim, acolhedora, Madame Fouillou, pediu a ele que escrevesse Bonne Année. Era final do ano, ela dizia assim, Felipe, como é que fala em português Bonne Année? Aí, Felipe, Bonne Année, Bonne Année, Felipe, como é que fala Bonne Année? Banana, ele entendeu. Ele foi no quadro e escreveu banana. A professora ficou maravilhada e disse, então, todo mundo escreve no seu cartãozinho Bonne Année em francês, Happy New Year em inglês e escreve banana em português. Porque banana quer dizer Bonne Année. E eu só descobri isso quando a gente recebeu no final do ano o cartão escrito Bonne Année, Happy New Year e banana. Ai, meu Deus. Isso está contado no livro assim, de forma muito gostosa. Muito legal. Agora, essa vivência, né, de estrangeiros em outros países costuma ser um pouco dolorosa, né? Você viveu momentos assim difíceis por ser brasileira, por ser estrangeira, não só brasileira, né? Especialmente nesse cenário que a gente está vivendo, não só em Paris, mas na Europa toda. Né? Brasileiro, ele é muito bem-vindo na Europa. Nós somos muito bem acolhidos, muito. Ter um passaporte brasileiro é tudo que a gente quer na Europa. Olha só. Muito bem recebidos. Quando eles olham a cor do passaporte, muda a cor do atendimento. Tá? Então, assim, todos os lugares, todo mundo é apaixonado pelo Brasil, todo mundo quer vir para cá. A gente fez muitos relacionamentos, inclusive agora, dia 26, quarta-feira que vem, está chegando a professora Inés Lontrada, que é a nossa convidada de honra do evento de quarta-feira. Ela está vindo da Paris 1, que é o maior centro de estética de Paris. E ela está vindo para dar uma palestra para o nosso programa aqui na Univale. Fizemos um convênio do nosso programa com a Paris 1, que é esse centro de estética. E tudo isso, assim, a gente é muito bem recebido.
Tá? Tem dificuldades, muitas dificuldades, mas não por conta da nacionalidade. Dificuldades da língua, Claro. dificuldades de costumes, saudades, você fica sozinho. Eu tive menos problemas porque fiquei com a família. Meu marido e meus 2 filhos estavam juntos. Mas, por exemplo, a maior dificuldade foi conseguir colégio para minha filha. Meu filho, com uma semana lá, nós já tínhamos resolvido tudo. Ele já, na semana seguinte, foi para a escola. Minha filha só entrou na escola final de outubro. Ah, mas por quê? Faixa etária diferente? Não. Por conta da imigração, que nós que somos pesquisadores, que vamos para lá com bolsa, nós somos tratados como imigrante. A gente tem que ir num setor às 6 horas da manhã, ficar numa fila junto com o imigrante, numa fila na rua, no sol, na chuva, no vento, 2 horas naquela fila para pegar um ticket, que é um bilhetinho, né, uma senha, que dali a 2, 3 semanas você vai ser atendido, e eles não estavam mais suportando imigrantes, que tinha muitos imigrantes, e eu tive que brigar na fila, brigar e encarar o povo de lá para conseguir a vaga da minha filha. Então eu conto tudo isso e eu digo no livro que a maior lição que a minha filha teve, porque ela estava comigo, foi que a gente precisa demarcar os nossos espaços no exterior. Eles tiveram que... Aí eu dizia para o moço, eu não sou imigrante, mesmo que fosse, não deveria ser tratada assim. Eu sou uma pesquisadora e eu exijo ser tratada como pesquisadora. E eu finquei o pé ali, eu e 2 mães, e a gente só saiu de lá com o ticket. Mas por que o seu filho deu certo rapidinho? Só desculpa, porque você disse que na primeira semana ele já foi pra escola, por que ela não? Porque ele foi de 1ª a 4ª série, que pertence ao município, vamos supor assim, né? A Mairie. E ela foi para uma escola que pertencia ao Estado. Essa é a diferença. Tá. Muito interessante. Bom, todos esses relatos estão aí. Vamos mostrar o livro de novo, Adair? O livro 309 Dias em Paris, da professora Adair de Aguiar Neitzel. Daqui a pouco a gente volta falando de um outro livro, esse com uma parceria da professora Elaine Cristina da Silva Martins, depois do intervalo. O Viva Voz já está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo as professoras Adair de Aguiar Neitzel e Elaine Cristina da Silva Martins, do mestrado e doutorado em educação aqui da Univale. Bom, agora vamos falar um pouco então do segundo livro, o livro Narrativas Hipertextuais Infantis. Vamos mostrar, professora, para quem está na TV? Enfim, eu vou pedir já para você mesma, Elaine, explicar um pouquinho da proposta. O título já é bem sugestivo, mas explica qual é a proposta desse livro. Bom, o livro nasce mais um resultado da dissertação de mestrado, onde fui orientanda da professora Adair. Eu costumo dizer que ele é o resultado de um feliz encontro entre uma professora da Rede Municipal de Itajaí, alfabetizadora, que encontra no mestrado da Univale uma professora de literatura, doutora em literatura, que me concede muita aprendizagem, que partilha, mas me concede avançar muito na questão da literatura. Em especial, nós discutimos a literatura hipertextual e trouxemos então à baila a discussão dessa hipertextualidade na literatura infantil contemporânea. Como é que os livros de literatura infantil contemporânea, destinado aos leitores mirins, às crianças, estão sendo produzidos e que marcas eles têm de hipertextualidade que trazem à tona uma literatura mais interativa, mais dinâmica e que permite, de certa forma, uma maior reflexão, mais disponibilidade, mais interação com a própria obra e consigo mesmo, né? Que o autor consiga, que o leitor consiga também ser autor. Bacana. Quais foram suas principais descobertas nesse seu estudo? Bom, são muitas as descobertas, em especial o conceito de hipertextualidade, que eu gosto sempre de refletir. É um estudo muito profundo acerca da tese de doutorado da professora Adair, onde ela discute 4 princípios importantes da hipertextualidade. Eu estudo eles nessa questão, no sentido de entender como é que eles se encontram dentro do livro, no quesito de reversibilidade, de intertextualidade, como é que os textos conversam lá dentro, como é que as imagens, as ilustrações têm conversado com esse texto, de certa forma,
E muitas descobertas porque nós analisamos, de certa forma, 10 livros de literatura infantil. Então, são 10 descobertas, são 10 análises que hoje nós entendemos que o livro também colabora muito como um manual de seleção de livros, de rever o acervo que se tem, dessa busca que o professor, de certa forma, tem em sala de aula. Né? Interesse em querer buscar o melhor livro, um livro mais contemporâneo, um livro que traga mais ação para esse aluno. Né? Algo muito interessante aqui na sinopse, né, no resuminho que apresenta o livro, tá escrito assim que vocês apresentam o livro de uma maneira poética. Como que, depois de analisar essas obras, vocês conseguiram escrever esse livro de hipertextualidade de uma maneira poética? Bom, não tem como fugir disso. Já disse, ela é uma iniciadora de leitura e de escrita, né? Quando ela conta a experiência dela, que começa numa escrita ingênua, de certa forma, e depois isso é trabalhado. Isso é muito presente nas atitudes, nas ações da professora Adair. Ela, de certa forma, contamina e nós fizemos isso. Então, nós tentamos não só trazer a teoria literária, que muito nos interessa, é um aprofundamento importante para entender a literatura, mas que ele não pode perder essa marca poética de sensibilização das pessoas. Acho que isso também colabora para chamar o leitor, para mostrar para o leitor a capacidade que todos nós temos de poetizar não só a vida, mas os fatos, os acontecimentos, as leituras e as aulas que a gente dá. É isso que ela tem nos mostrado. Bacana. Em suas ações, em suas aulas. Adair, explica um pouquinho para todos o conceito de hipertextualidade e de que maneira ele está presente nos livros infantis, né? Então, o conceito de hipertextualidade, primeiro, ele é discutido no meio eletrônico, né? Se pensa assim, hipertexto é aquilo que está na internet, porque tem um link leva para outro e parará. Mas o Gerard Genet é um francês que na década de 60 já falava de hipertexto no livro. E o hipertexto, nós mostramos neste livro que ele é algo que vem há anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo, a gente já tem poemas que são hipertextuais. Qual é a marca da hipertextualidade? É uma escrita que dá mobilidade para o leitor. Ele não precisa começar da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá? Nós trazemos aqui, inclusive, esse que a Elaine está mostrando agora, que é do Quinault, né, Elaine? Esse aqui é do Quinault, que é um livro de poemas. É um livro que, inclusive, a gente tem aqui. Ele é francês. Ele foi feito assim, em tirinhas. Você lê na combinação que você quiser. Exatamente. É a combinação, é o jogo. Então, o hipertexto, ele está baseado não no material, se é computador ou se é livro, mas é no jogo que a coisa é montada. Uma coisa que puxa a outra. Isso. E você vai ver no final os intertextos, as amarras. E aí a gente analisa 10 livros que, no nosso ponto de vista, são hipertextuais por isso, porque eles vão além de uma historinha simples que começa início, meio e fim. Eles provocam o leitor a todo momento. Legal. Eles provocam o leitor a todo momento. Uma fala da Adair. Antes tu também falou, né, que a forma de escrever poeticamente envolve o leitor. É difícil inserir a literatura ainda no cotidiano das crianças? Ou esse tipo de escrita diferente vai ajudar com que elas se interessem por ler? Bom, a gente tem essas duas percepções, que de certa forma é difícil inserir no contexto, por N motivos, né, por N contextos, porém é a forma mais deliciosa de aprender, conhecer e conviver. Entendemos também por esse lado. Nos falta, talvez, que o professor ou quem esteja à frente de um grupo, seja de crianças ou de adultos, tenha essa abertura, tenha esse conhecimento acerca da literatura e da sua potência poética de envolver as pessoas. Dessa capacidade, depende muito do mediador. Entendemos que o texto é importante, o livro, o suporte é importante também, mas que o mediador vai fazer grande diferença nesse envolvimento, nessa apresentação, nessa iniciação de leitores. Nós precisamos dessas pessoas que entendam. Então,
Nosso livro é um bom ponto assim para iniciar esse conhecimento acerca dessa teoria literária. Bom, professoras, indo para o finalzinho do nosso programa, temos que falar do evento que marca o lançamento dos 2 livros, né? Que vai ser amanhã, né, Adair? Isso, na quarta-feira, isso, amanhã. Às 14 horas, inicia a palestra com a professora de Paris 1, Agnès Lontrade, doutora em estética, um dos maiores renomes de Paris. Ela vai falar sobre estética. E, na sequência, por volta de 16h30, eu e a Elaine vamos fazer o lançamento dos 2 livros, 309 Dias em Paris e as narrativas hipertextuais. Estamos fazendo um combo, quem levar os 2, 50 pila. Bem. Ótimo. Onde vai ser o lançamento? Vai ser aqui no auditório, antigo auditório da medicina, é o F4, né? Auditório 1. O auditório 1, isso mesmo. Tá certo. E os livros estão disponíveis já para compra para quem Sim, a editora quiser? da Univale está vendendo. A editora Apres está vendendo narrativas hipertextuais infantis e também temos na livraria Curitiba, aqui do Shopping de Itajaí. Isso. As pessoas podem encontrar online Super, sim, para a referências? internet. Todas as livrarias aqui da região também estão distribuindo o livro. Então é isso, gente. 309 Dias em Paris. O livro da professora Adair de Aguiar Neitzel. E o segundo livro, uma parceria dela com a professora Elaine Cristina da Silva Martins, Narrativas Hipertextuais Infantis. Parabéns pelos Bom 2 presente trabalhos. de Natal, você não achou? Ó, bacana. valeu, Dá para hein? fazer o combo lá amanhã. combo. certo. Muito obrigada pela participação de Nós que vocês. agradecemos. Vamos encerrando por aqui mais um Viva Voz. É isso mesmo, Liz. Agradecendo também você que esteve aí curtindo mais um Viva Voz. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!